Olá, estudante! Eu sou a professora Gabriele Machado, do curso de Design de Interiores. Seja bem-vindo a mais uma videoaula da disciplina de Desenho Assistido por Computador CAD. A quarta unidade da nossa disciplina irá tratar sobre a representação tridimensional com auxílio do SketchUp. Eu gostaria de lembrar que qualquer dúvida você pode entrar em contato com a nossa equipe através do fórum. Fique agora com um vídeo mostrando as principais ferramentas do SketchUp. Estudante, agora nós vamos aprender um pouco do SketchUp na prática, certo? Nós estamos aqui, como você pode observar, no site do SketchUp para a web, certo? Através desse link aqui, você pode acessar esse site e você vai ser redirecionado para essa página que você está visualizando, certo? Para começar a nossa aula, nós vamos clicar nesse ícone aqui, Comece a Modelar. Quando você clicar nesse ícone, você será redirecionado para uma tela de login. Se você já tiver uma conta no SketchUp, você vai colocar o seu e-mail e sua senha para poder acessar a sua conta. Se você não tiver, você vai ter que criar uma conta. Então, você vai ter que fazer um cadastro. Mas existem também outras opções de login. Você vai poder fazer o login pelo Google. Se você já tiver uma conta Google, você vai colocar o seu e-mail e sua senha da conta Google e já será redirecionado para a sua conta no SketchUp para a web. Você também pode fazer isso através do login, através do Facebook, certo? Então, vamos aqui clicar em Comece a Modelar. No meu caso, eu já estou logada, então eu já serei redirecionada para a minha conta. Então, aqui, ó, como vocês podem observar, eu estou dentro da minha conta. Aqui já aparecem até alguns projetos meus. Então, aqui, ó, vou clicar em Criar Novo, que é para criar um novo projeto. Pronto, aqui vocês podem observar a interface do SketchUp para a web, certo? E já podemos destacar alguns dos principais elementos. Temos aqui os eixos, o eixo da altura, o eixo da profundidade, o eixo da largura. Eles têm uma cor específica. O eixo da altura é azul, o eixo verde é o eixo da profundidade e o eixo vermelho da largura. Eles servem como guia quando a gente está projetando. Vocês vão perceber que quando a gente projeta uma aresta, ela pode ficar da mesma cor que um dos eixos. Isso significa que ela está paralela a um dos eixos. Então, isso serve como referência na hora de desenvolver o projeto. O SketchUp disponibiliza, né, essa representação de um humano para que sirva como referência no sentido da escala, tá? Um parâmetro em relação à escala. Aqui nessa lateral vocês podem observar várias ferramentas do SketchUp. Nesses 3 pontinhos abaixo, vocês conseguem clicar e abrir essas outras ferramentas, certo? Aqui nessa outra lateral existem outras ferramentas que podem ser abertas aqui, certo? Ó, tô clicando em cada uma delas e elas estão sendo abertas, tá? Aqui nessa setinha eu posso fechar esse painel. Aqui é o 3D Warehouse e no final a gente vai ver, né, um exemplo de como utilizar essa biblioteca de elementos em 3D. E para iniciar a nossa aula, eu vou clicar aqui, ó, em informações do modelo, tá? Unidades de comprimento, né? Para definir qual é a unidade que a gente vai utilizar. Eu vou colocar aqui metros. E a precisão eu vou botar 0,0 metros, tá? Pronto, então agora vamos ver algumas das ferramentas. Primeiro nós temos aqui a ferramenta selecionar. Então, quando eu quero selecionar um objeto, ó, eu seleciono esse objeto, posso utilizar essa ferramenta aqui, mover,
para colocar ele em outro lugar, tá? Pronto. Então, posso clicar no ESC para sair da ferramenta. Logo em seguida, nós temos a ferramenta apagar, então eu vou usar essa ferramenta linha para criar aqui ó, um objeto e depois eu vou utilizar a ferramenta borracha, né, apagar, para apagar esse objeto. Então, eu tenho que clicar exatamente em cima da linha para poder apagar. A ferramenta linha, como vocês observaram, ó, eu vou clicar em um ponto aleatório aqui no espaço e ó, vocês podem observar que essa linha que eu estou criando, ó, eu cliquei em um ponto e estou levando para o sentido que eu quero. Vocês podem observar que essa minha linha está verde, porque ela está paralela a esse eixo da profundidade, tá? Então, eu vou atribuir 2 metros, tá? Eu coloquei 2 no teclado, digitei e agora eu estou dando Enter. Se vocês observarem aqui, ó, nessa lateral inferior, vocês podem ver que aparece a medida, certo? Aparece a dimensão. Então, ó, novamente eu vou colocar aqui para esse sentido e vou atribuir no teclado qual é a medida que eu quero. Vou colocar 2, que significa 2 metros, e vou dar Enter. Então, ele criou aqui a minha aresta com 2 metros. Então, ó, eu coloquei agora essa segunda linha para esse sentido, ela está paralela ao eixo da largura, que no caso o eixo vermelho. Eu vou digitar também 2. Aí trago para cá, eu quero que ele esteja também paralelo ao eixo verde, né? Essa terceira linha. E vou colocar aqui no teclado novamente 2 metros. E fecho aqui, tá? Minha quarta linha também está paralela ao eixo vermelho, ó. Fecho. Então, eu vou mudar a minha perspectiva agora para a gente observar de cima esse objeto que a gente criou. Então, ó, quando a gente observa de cima, a gente vê que ficou um quadrado, certo? O lado tem 2 metros. Então, agora nós vamos aprender essa outra ferramenta, que é a ferramenta retângulo. Então, a gente pode escolher um ponto aqui, ó. E vocês também podem observar, através desse canto inferior, as medidas que estão atribuídas para esse retângulo. Então, eu posso aleatoriamente, manualmente com o mouse, movendo o mouse e vendo qual é a medida que está sendo atribuída para fazer, ou eu posso simplesmente digitar quais as dimensões que eu quero nesse retângulo, certo? Então, eu posso colocar aqui que eu quero um retângulo de 2.0,4.0 e dou Enter. Agora, deixa eu mudar aqui a minha perspectiva para a gente observar ele de cima. Então, ó, eu construí aqui o meu retângulo, certo? De 2 por 4. A próxima ferramenta que a gente vai aprender é a ferramenta Empurra e Puxe, que é uma ferramenta importante, certo? Você vai clicar aqui, certo? Na parte interna desse polígono criado e você vai puxar para cima, tá? E eu posso... nesse mesmo lugar onde aparecem as dimensões, a gente pode observar qual é a medida que está sendo atribuída quando a gente move manualmente. Mas a gente pode atribuir no teclado. Então, eu quero que tenha uma altura de 4. Pronto, não, 4 metros, coloquei aqui. Qual é a outra utilidade que a gente tem nessa ferramenta Empurra e Puxa? Eu posso fazer aqui um recorte, certo? Primeiro eu vou fazer, ó, 3 arestas. Fiz essas 3 arestas, né, aleatórias, com medidas aleatórias. Eu vou clicar aqui na parte interna, né? E vou mover, eu só dei um clique, movi lá para trás. Mas antes eu vou fazer uma rotação para poder visualizar a parte de trás, certo? Ó, pronto. Eu cliquei aqui na parte de trás e criei, né, esse furo, esse recorte, certo? Essa é a outra utilidade que a gente tem para essa ferramenta, tá? Então, agora, a gente tem essa ferramenta mover, que vocês já viram como é que ela pode ser utilizada. Nós temos essa ferramenta
orbitar essa daqui abaixo. Essa ferramenta aqui é a ferramenta rotar. Então, ó, vocês vão observar aqui como é que a gente vai utilizar essa ferramenta de rotação. A gente vai clicar nesse ponto, no ponto que você vai querer como referência, né? O ponto inicial e o ponto final. E aí, a partir disso, a gente pode fazer uma rotação. Mas observem que, à medida que eu estou fazendo a rotação, a minha forma ela está mudando, tá? E nós não queremos isso. Então, para evitar que isso aconteça, a gente vai clicar no ESC aqui, ó. Vai clicar na ferramenta selecionar e a gente vai criar um grupo. Eu cliquei aqui no botão direito do mouse e agora eu vou criar o grupo. Eu criei o grupo. Então, todas essas arestas, elas estão em um único grupo, certo? Elas estão juntas. Então, quando eu mover uma, a outra vai junto. Então, agora eu vou nessa mesma ferramenta, rotar, clico nesse ponto e nesse outro ponto que a gente tinha feito antes, e aí a gente faz a rotação sem perder, né, as propriedades desse retângulo, certo? Então, deixa eu modificar ele para esse sentido. Pronto, fiz a minha rotação. Agora, vocês vão verificar essa ferramenta aqui, que é a ferramenta escala, certo? Então, cliquei aqui na minha ferramenta escala, eu vou clicar no objeto e vocês podem ver que aparecem vários pontinhos verdes que podem ser utilizados para mexer na escala desse objeto. Então, eu posso mexer aqui, eu vou clicar no ESC para soltar e voltar ao que eu tinha antes. Cliquei no ESC. Posso usar esses pontos aqui diagonais que vão fazer com que esse objeto seja reduzido ou aumentado proporcionalmente e manualmente, certo? Então, se você quiser mudar a escala assim, você vai ter que mudar manualmente. Mas e se eu não quiser mudar manualmente? Eu vou clicar no ESC para poder soltar e voltar ao que eu tinha antes. Pronto, tenho o que eu tinha antes. Vou clicar aqui em seleção e em fita métrica para saber qual é a dimensão que a gente colocou anteriormente. Então, ó, eu tenho aqui 2 metros e aqui desse ponto até esse ponto eu tenho 4 metros. Então, eu quero reduzir esse retângulo pela metade. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa ferramenta escala, vou clicar no Ctrl e ele vai me mostrar o ponto do meio. Então, eu pego o ponto do meio e um desses pontos diagonais, certo? E agora eu vou definir qual é a escala. Então, eu quero a escala 0,5, que eu quero reduzir pela metade. Pronto, aí dei Enter e agora eu vou soltar com o ESC. E agora eu vou verificar se as medidas foram reduzidas da forma que eu queria. Então, eu tinha 2 por 4. Então, na lateral eu tenho que ter 1. Então, eu tenho 1 aqui na lateral. E aqui eu tenho que ter 2. Pronto, eu tenho 2 aqui. Então, eu consegui reduzir pela metade, certo? Agora, nós vamos para a ferramenta tinta. Então, aqui ele vai me mostrar uma cartela de tintas e materiais em que você pode escolher e mudar, tá? Se eu escolher esse azul aqui, ó, eu vou pintar as faces do objeto. Então, eu tenho que rotacionar para ver as outras faces que estão aqui ocultas, certo? E vou pintando o meu objeto. Aqui tem a parte de trás, ó. Pronto. Nós temos essa ferramenta orbitar, né? Que é para mudar o ponto de vista. Você pode clicar nela ou você pode simplesmente vir no scroll do mouse, segurar e mover. E aí você tem essa mudança de perspectiva. A ferramenta fita métrica, vocês já viram como ela é utilizada. Outra ferramenta muito importante é essa ferramenta aqui, que é a ferramenta deslocar. Então, vamos utilizar ela aqui, nesse retângulo. A gente clica em qualquer ponto da aresta. Deixa eu só soltar aqui. Nós precisamos desassociar. Então, vamos aqui, ó, desassociar. Desassociei, certo? Para poder utilizar a ferramenta, a gente vai ter que fazer isso. Então, a gente vem no deslocar, clica em um ponto, ó, e a gente vai criar arestas equidistantes,
certo? Então, essas novas arestas que foram criadas dentro do nosso retângulo, elas vão ter uma distância igual em cada ponto dessas arestas, certo? Então, por exemplo, se eu quiser que a distância dessa aresta interna para essa aresta externa seja 0,2 metros, então eu vou atribuir aqui no teclado 0,2 e dou Enter, certo? Então, aqui eu tenho essas arestas equidistantes criadas. Essa ferramenta é muito importante na hora de desenvolver a planta baixa da residência, certo? Então, tenham bastante atenção com relação a essa ferramenta. Vamos agora utilizar essa ferramenta Siga-me, tá? Vou criar aqui uma reta e um arco. Eu vou criar aqui umas outras arestas, tá? Vou apagar essa parte. Apago essas outras arestas aqui, porque eu quero esse caminho aqui como referência para utilizar essa minha ferramenta deslocar, certo? Então, agora eu vou colocar um círculo aqui. Deixa eu colocar aqui nessa perspectiva para criar o círculo exatamente onde eu quero, ó. Pronto, eu criei esse círculo. Esse círculo, ele vai percorrer todo esse caminho que eu criei nessa minha ferramenta deslocar, certo? Então, venho aqui, ó. Para pegar a ferramenta deslocar. Ou, na verdade, a ferramenta é a ferramenta Siga-me. Essa ferramenta aqui, ó. Então, ó. Eu cliquei no meu círculo e agora eu vou clicar aqui, ó, no final, para que o meu círculo, né, percorra todo aquele caminho que eu defini. Então, nós criamos essa forma aqui, tá? Então, a gente utilizou o círculo como base, mas vocês podem utilizar uma outra forma, pode ser um triângulo, um retângulo, um pentágono, vocês que vão definir e a necessidade do projeto também que vai definir, certo? Através dessa ferramenta aqui a gente cria círculos, tá? Com essa outra ferramenta aqui, arco de 2 pontos, a gente também clica arcos, a gente escolhe 2 pontos e cria esses arcos, certo? Nós temos a ferramenta de cota, tá? Para criar as cotas aqui dentro do programa, que é essa ferramenta dimensões. A gente pode clicar em 2 pontos e puxar, certo? Essa dimensão. Nós vamos agora para a ferramenta, a biblioteca, no caso, né? De modelos tridimensionais, que é o 3D Warehouse. Então, vamos procurar aqui cadeira. Vamos escolher essa cadeira aqui, importar. E depois a gente escolhe qual é o local, né? A gente clica no local em que a gente quer deixar esse objeto. Então, ó, vocês podem observar que ela vem com uma foto. A cadeira, ela tá aqui, ó. A modelagem dela tá aqui. Mas na frente, vocês vão ter essa foto. Então, o que é que a gente faz para poder tirar essa foto? O objeto, ele tá todo selecionado, né? A gente pode ver que tem um grupo criado. A gente vai clicar aqui no botão direito e vai desassociar.
A partir dessa desassociação, você escolhe somente a foto e deleta. Pronto, então aqui você tem um objeto do 3D Warehouse, certo? Vocês podem utilizar vários objetos que estão disponíveis lá. Então, estudante, eu espero que você tenha compreendido essas principais ferramentas do SketchUp e continue praticando a ferramenta para que você possa desenvolver cada vez mais essa habilidade na construção de projetos nesse software de modelagem tridimensional. Então, até a próxima aula.